Capítulo 46. O GPS diz que estamos a 2 quilômetros, chefe, disse Bright, sentado a seu lado. Kim virou com tudo à esquerda, entrando em uma área residencial. Era um atalho que reduzia a distância quase pela metade. Bright segurou o celular na frente do seu rosto e falou com o GPS. Não liga não, tá? Ela não escuta ninguém. Ela o ignorou. E então, chefe, acha que essa foi a prova de vida deles? Bright perguntou quando entraram em um pequeno congestionamento. Não havia como retorná-lo. Não, isso já devia fazer parte do plano, e não comprova que elas estão vivas. Kim respondeu, alcançando o final da fila de carros. Foi um recado para os pais. Eles queriam que eles fossem procurá-las. Que encontrasse as roupas, que imaginassem as filhas nuas. Bom, isso não deu totalmente certo. E por que mandaram apenas para um dos pais? Jogos, Bright. O sujeito 1 adora o elemento psicológico disso tudo. Quer extrair até a última gota de sofrimento desse jogo perverso. Mas ele não estava negociando com você, estava? Ela esperava que não. Dawson havia colocado as roupas em um saco de provas e as enviado às pressas para a perícia. Havia uma remota chance de que algo pudesse ser encontrado, mas não serviria para o tribunal. Tinha rolado pela terra, pela grama e sabe lá por onde mais. Acha que devia ter contado a verdade para os pais? Perguntou Bright, a voz de sua consciência. Era a primeira vez que ela mentira para os pais. Esperava que fosse a última, mas não apostaria a próxima refeição de Barney nisso. Tudo que contou aos pais foi que havia encontrado a jaqueta das meninas, o que já fora traumático o suficiente. Eles não precisavam saber o resto. Steven insistiu em identificar o casaco de Amy, só para ter certeza, mas Dawson já havia saído. Kim explicou que ela mesma poderia confirmar isso a partir das gravações das câmeras de segurança. O que ganharíamos se eu contasse tudo? Ela perguntou. As imagens que ele tem em mente já são horríveis o bastante. Os dois finalmente chegaram ao endereço, o que poupou Kim de lhe dar mais explicações. Ela estacionou rapidamente, desceu do carro e bateu à porta. O tempo não havia sido generoso com a mulher que atendeu. Kim sabia que Jenny Cotton tinha 36 anos, mas os primeiros 35, sem dúvidas, tinham sido bem mais agradáveis do que o último. O cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo meio desarrumado, expondo cabelos brancos prematuros nas têmporas. As linhas tênues das primeiras rugas já eram visíveis no canto de sua boca, voltados para baixo. Detetive Stone e Bright, Sra. Cotton. Podemos conversar um minuto? Um vislumbre de esperança iluminou os olhos cansados da mulher. Kim balançou a cabeça. Não temos nenhuma novidade a respeito de Suzy, adiantou sem dizer, descartando qualquer falsas expectativas. O caso de Suzy Cotton permanecia em aberto, até que a trouxessem para casa. A senhora Cotton deu um passo para o lado, permitindo que entrassem. Kim caminhou até um pequeno balcão que se estendia pela largura da propriedade. Imediatamente percebeu a ausência de vida. A sala, apesar de organizada e funcional, não tinha qualquer estilo ou personalidade. O pequeno quintal nos fundos, coberto de lajotas cinzas, não tinha árvores, flores ou vasos de planta. Haviam entrado numa vida em modo de espera. Jenny Cotton parou em pé junto à porta. O jeans claro que vestia estava folgado em seu manequim 38. A blusa de moletom cinza, relaxada na gola, pendia torta sobre os ombros, caindo até a metade do braço. Nos pés, chinelo de dedo. O fato de que conseguia se vestir já parecia ser uma grande vitória. De repente, Kim começou a detestar a frieza daquela visita. Não tinha nada para oferecer a uma mulher em relação à filha desaparecida. Pelo contrário, tinha ido arrancar mais coisas dela, informações.
ainda que isso significasse obrigar a mulher a relembrar a época mais terrível de sua vida. Naquele momento, porém, outras duas garotinhas estavam desaparecidas, e a prioridade de Kim era encontrá-las. Costumava adorar seu trabalho, mas havia dias em que não gostava dele tanto assim. Senhora Cotton, entendo que isso possa ser difícil, mas precisamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu no passado. Dois olhos inteligentes cravaram-se nela. Por quê? Senhora Cotton, eu não posso... É claro que você não pode me contar nada. Ela disparou, irritada. Eu não tenho o direito de saber, não é? Kim ficou em silêncio por um instante. Aquela mulher tinha todas as razões para sentir raiva. Sua filha não voltara para casa. Kim não podia compartilhar nenhum detalhe da investigação em andamento. Mas quando olhou fundo naqueles olhos tristes e desolados, esperou que Jenny Cotton fosse capaz de entender. A mulher inspirou com força, fechou os olhos e apertou os lábios. Havia entendido. Pergunte o que quiser, mas por favor, não faça de conta que me compreende. Você não poderia. Tem razão, eu não posso. Kim concordou baixinho. Mas se puder nos contar da sua experiência desde aquele primeiro dia, serei muito grata. Jenny Cotton assentiu e sentou-se ao redor de uma mesa redonda de madeira, indicando que fizessem o mesmo. Não espere que eu me lembre exatamente do que aconteceu, em que dia começou e tudo mais, porque não serei capaz. Tudo se transformou em um borrão de atividade, inatividade e lágrima. O que eu sei é que as duas desapareceram numa manhã de segunda-feira e que Emily foi encontrada numa quarta-feira à tarde. Meu Deus, a sensação é de que muito mais tempo se passou, e não apenas 2 dias. Kim odiou cada momento que estava fazendo aquela mulher passar, mas se estivesse lidando com os mesmos sequestradores agora, aquelas informações teriam um valor inestimável. Investigar a primeira tentativa podia fornecer pistas cruciais. O modus operandi se aprimora com o tempo. Elementos são aperfeiçoados. Lições são aprendidas. Identificar possíveis erros cometidos da primeira vez poderia oferecer algum vislumbre à polícia. Suzy foi pega em uma loja no trajeto entre a nossa casa e a escola. Emily foi pega a 50 metros de casa. Recebi uma mensagem de texto às 11 horas, e Julia também. Você tem alguma ideia de como as meninas foram identificadas? A senhora Cotton assentiu. As duas fizeram um apelo via rádio para a campanha Crianças Carentes. Conseguiram coletar mais de 500 libras lavando carros. Meu marido foi citado no artigo. Ele tinha uma empresa de aluguel de limusines. Quer dizer, que eu saiba ainda tem. Ela deu um sorriso triste. Parece outra vida agora, como uma encarnação passada. O marido da Julia, Alan, era o dono de uma rede de imobiliárias. Não foi uma disputa justa. Chamei a polícia imediatamente e entrevistaram nós duas na minha casa. Éramos todos bons amigos, muito próximos. Passávamos quase todos os fins de semana juntos, as férias também. Julia e eu nos apoiamos, tentando suportar aquilo juntas, até que chegou a terceira mensagem. Vocês foram orientadas a não fazer contato com os sequestradores? Kim perguntou. Sim. E seguiram as orientações? Detetive, se você tivesse filhos, nem faria essa pergunta. É claro que fizemos contato. E de repente, aonde quer que olhasse, havia alguém escondendo suas conversas privadas. Até a polícia ficava pelos cantos, cochichando. Qual foi o prazo final? Kim perguntou. Quarta-feira à tarde. Apenas 48 horas depois do sequestro. Kim observou. Eles estavam a 1 hora dessa marca. O que vocês fizeram? Enviamos uma oferta. Juntamos tudo o que pudemos. Poupança, hipotecas, ajuda da família. Então recebemos uma resposta, dizendo que os outros haviam feito uma oferta melhor. Foi um vai e vem de ofertas, até a quarta-feira de manhã.
Oferecemos quantias que não tínhamos a menor condição de pagar, mas quando se está num leilão pela vida de um filho, não há outra opção. Kim inclinou o corpo para a frente. Havia uma crueldade naquela situação que enojava. Um resgate padrão, surgiam emoções de todo tipo, mas aquela estratégia de leilão dava aos pais certo controle. Eles podiam mudar o desfecho se conseguisse dinheiro suficiente. Mas se não conseguissem... Quando Suzy não voltou para casa, fiquei destruída. Perdi tudo. Não conseguia mais olhar para o meu marido. Porque tudo que eu conseguia pensar era que se ele tivesse um emprego melhor, teríamos trazido nossa filha de volta. Quem a deixou desabafar? Era o mínimo que podia fazer. As pessoas também vivem o luto de formas diferentes. A primeira vez que eu vi Peter dar uma risada depois disso, meus últimos sentimentos por ele morreram. Sei que o corpo reage e que os mecanismos de defesa entram em cena, mas comigo não foi do mesmo jeito. Quem suspeitou que Jenny Cotton ainda tinha esperanças. Parecia mais uma sombra, resistindo no tempo. Não encontraram uma maneira de seguir adiante, mas as pessoas ao redor dela sim. De repente, teve uma ideia. Senhora Cotton, ainda tem seu celular? A mulher se levantou e foi até a chaleira. Não, a polícia o levou como prova. Kim olhou para a Bright, que anotou a informação. Se os telefones ainda estivessem com a polícia, poderiam encontrar algo útil. Enquanto a senhora Cotton olhava pela janela, a água fervente transbordou pelo bico da chaleira. Eu costumava sonhar em tirar férias em família, em ter outros filhos. Ela fez uma pausa, sua mão pairando sobre a torneira aberta. Agora, tudo o que eu quero é poder enterrar minha filha. Ela virou-se e encarou Kim com firmeza. Você pode me ajudar nisso, detetive? Kim sustentou o olhar, mas não disse nada. Não faria promessas sem ter certeza de que poderia cumpri-las. Senhora Cotton, por que acha que os sequestradores soltaram Emily primeiro? Sempre achei que isso tivesse ficado claro. Julia e Alan pagaram o resgate. Capítulo 47. O dedo de Kim já havia pressionado o botão ligar antes de chegarem ao carro. Stacy, pesquise a fundo até descobrir por onde anda a família Billingham. Talvez eles sejam mais importantes do que a gente imagina. Já estou procurando, chefe, Stacy respondeu. Mas pelo jeito, a família não quer mesmo ser encontrada. Que não se surpreendeu. Insiste, Stacy. Não tenho certeza, mas é provável que eles tenham pagado o resgate. Ela ouviu um suspiro do outro lado da linha. Não há nada nos arquivos que indique alguma coisa, Stacy. Certo, chefe. Vou correr atrás. Kim encerrou a chamada. Até agora, achávamos que os caras tinham entrado em pânico quando a notícia vazou na mídia. Ninguém acreditava que uma das famílias tivesse realmente pago o resgate. Bright assentiu. E se pagaram, deve ter feito outro contato para receber instruções dos sequestradores, combinar um ponto de entrega ou algo assim. Por mais horrível que fosse esse pensamento, Kim precisava considerar que as ações da outra família tinham resultado na morte de Suzy Cotton.